Oi, eu sou a Cláudia e hoje eu tô aqui para falar do 8º dia do devocional Uma Vida Abundante, baseado no livro Uma Vida com Propósito. Hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro grande propósito da nossa vida, que é nós somos planejados para agradar a Deus. Então, um dos nosso primeiro propósito é agradar a Deus. Em Salmo 149, versículo 4, fala assim: pois o Senhor se compraz, ele se satisfaz em seu povo. O nosso nascimento dá prazer ao Senhor. Ele tem prazer simplesmente em nossa vida. Nós proporcionamos prazer a Deus quando nós nos voltamos a Ele, sem limitações. E Deus, ele também tem sentimentos, né? A Bíblia diversas vezes fala sobre os sentimentos de Deus. Ele tem ciúmes de nós, ele se alegra conosco, ele se entristece conosco. E ele se agrada daquilo quando nós fazemos aquilo que ele espera. E quando nós não adoramos a Deus na nossa vida, nós adoramos alguma coisa, porque todo ser, ele adora alguma coisa. Então, quando nós não adoramos a Deus, alguma coisa nós estamos adorando no lugar dele. Alguma coisa ou um alguém. E a adoração, ela não tem a ver com música. Às vezes a gente pensa em adoração e a primeira coisa que vem na nossa mente é música. E na verdade a adoração, ela não faz parte da nossa vida. Ela é a nossa vida. A adoração é o nosso estilo de vida. Ela não tem a ver com algo que a gente faz externamente, mas é com algo interior, com algo que vem do nosso coração. Deus nos deu dons, né, capacidades de apreciar o prazer. Ele nos deu os 5 sentidos, ele nos deu as emoções, e tudo isso ele não nos deu simplesmente para experimentar a vida, né? Mas ele nos deu para ter uma vida abundante. E ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Por isso que nós devemos o prazer, devolver esse prazer na presença dele a ele. Deus, ele se agrada quando nós confiamos nele. Nós confiamos no seu amor. E qualquer atitude minha em relação a Deus é uma maneira de adoração. Ele colocou isso na nossa estrutura, na estrutura do ser humano. Então, isso é natural do nosso ser, adorar alguma coisa. Por isso que é tão fácil a gente colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, né? Mas essa adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade. Ela precisa ser do nosso coração. E é impressionante como a gente não consegue adorar aquilo que a gente não conhece. Então, por isso nós precisamos viver a conhecer a Deus, para que aí sim a gente possa adorá-lo, né? E ninguém consegue conhecer aquilo que não passa tempo junto, que não se dedica, não se sacrifica, né?
Então, é impossível a gente adorar a Deus se a gente não passar tempo com Ele, com a Sua palavra, conhecendo Ele, sabendo quem Ele é. A adoração, ela não é para o nosso benefício, mas ela precisa ser para Deus. E a nossa motivação da adoração precisa ser para glorificar e agradar e adorar somente a Deus. É um estilo de vida para ser vivido em todo tempo e em todo lugar. Tudo precisa ser para a glória dele e tudo que nós formos fazer precisa ser como se fosse para Jesus, com essa motivação, como se fôssemos fazer para Jesus. Então, é isso a mensagem de hoje. É bem rápida e simples, mas muito difícil de ser aplicada. Deus me confrontou muitas e muitas vezes, já na minha caminhada, me mostrando que havia outras coisas no altar do meu coração em vez dele. E não é fácil a gente entender isso. E o caminho, né, a partir desse momento é só humilhação e rendição diante dele, mas vale a pena. Então, o tema para reflexão é: fui planejado para agradar a Deus, o nosso primeiro e grande propósito. Um versículo para meditar: pois o Senhor está contente com o seu povo. O Salmo 149:4, numa outra versão. E uma pergunta para meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer, como se fosse diretamente para Jesus? Pense numa tarefa difícil que você tem que fazer todos os dias. Eu acho que é um bom começo para pensar nessa pergunta. Aquela tarefa bem difícil que você tem que fazer todos os dias, que você não quer fazer. Faça ela pensando como se fosse para Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo dia.